Boa noite, graças e paz, Rosemary, sejam bem-vindos. Daqui a pouco vamos trazer uma palavra. Hoje nós estaremos trazendo uma breve palavra sobre a conversão de Lídia. O texto é Atos 16, do verso 11 ao verso 15. Você que está chegando agora, boa noite. Gilvânia, Vânia, um abraço. Clóvis, Solange, Carlinha. Abençoe a família de vocês. Marlene. E bom, sejam bem-vindos. Bom, então para você que está chegando aí, hoje nós estaremos fazendo uma meditação sobre a vida de Lídia. O texto que a gente vai usar como base é Atos 16, de 11 a 15. O som está chegando legal aí? Está dando para ouvir bem? Boa noite, Sebastião. Boa noite, meus amigos. Nós estamos no mês da família e ao longo do mês eu tenho feito algumas reflexões juntamente com vocês, usando por base algumas famílias, alguns casos específicos alusivos à família. E hoje então eu estava orando e eu me lembrei dessa passagem bíblica que conta a história da conversão de Lídia. E eu resolvi então, creio que dirigido pelo Espírito Santo, trazer essa mensagem para nós nesta noite. Eu tenho certeza de que vai servir para você, vai servir para mim, vai servir para todos nós. E talvez a história de Lídia, ela possa ser parecida com a história de muitas mulheres, igual a Lídia, que passaram por situações igual a Lídia, que servem ao Senhor com toda essa alegria, com tudo aquilo que tem. Bom, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, e mais um domingo nós estamos aqui, né? Alguns eles vão surgindo aí durante a mensagem, até porque são de outras igrejas, né? E a gente, graças a Deus, tem pessoas até de outra igreja que ela participa da igreja dela e quando termina ela vem e participa do nosso também. Isso também é maravilhoso. Então deixa aqui um abraço para todas as igrejas, né, aqui representadas. Nova Brasília, Deus abençoe a primeira igreja de Nova Brasília, PIB Vila Iguaçuana, alguns PIB Vila de Cava, alguns de lá de Heliópolis e por aí vai. Cabo Sul, né? Aqui Santa Rita e adjacências. E Deus é maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Elídia, parabéns para tua mãe aí, irmã Emília, aniversário dela hoje, né? Deus abençoe a ela. Também é aniversário hoje também da irmã Neuzinha, lá de Oswaldo Cruz, né? É uma família maravilhosa que me acolheu lá quando eu morava em São Paulo, em Oswaldo Cruz. Hoje é aniversário da Neuza. E o pessoal aí de Oswaldo Cruz, São Paulo, que estiverem assistindo, avisem que eu deixei um abraço aí para a irmã Neuza, da família Cruz. Deus abençoe. Ô, minha sobrinha Jéssica, que bom te ver aqui. Deus te abençoe sua casa. Deusimar. Bom, então você que está chegando agora, Atos 16, de 11 a 15. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, tá bom? Ivan Couto, é o Pacheco, forte abraço, meu irmão, forte abraço, Deus te abençoe sua casa. Então, Atos 16, de 11 a 15, está escrito assim, ó. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis,
e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos. Falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Então, leitura do texto sagrado, que se encontra em Atos 16, de 11 a 15. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de esperança, dia de louvor, dia de adoração, dia do Senhor, dia, Deus, que a gente se lembra da ressurreição de Cristo Jesus, pois foi em um domingo. Ó Deus, eu te rogo neste momento, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa mensagem bíblica através dessa live. Abençoa seus familiares, Senhor, abençoa a sua casa, abençoa todos os seus. Nos ajuda, Senhor, a trilhar nos teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso caminho, que a tua palavra diz, através do seu Filho amado Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus disse, ele é o caminho, e nós seguimos este caminho. Obrigado, Senhor, por cada integrante da nossa família. Obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos e misericórdias que tu tens para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela minha prima que já está em casa, a Graziele. Muito obrigado, não canso de falar, de orar e de agradecer. Te peço pela minha prima que se encontra ainda enlutada pela perda da sua filhinha. E nós, ó Deus, também te rendemos graças pela vida, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, nestes breves minutos, estarmos falando contigo e da tua palavra, que ela possa, Senhor, achar guarida em nossos corações, e que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua casa. Luci, Deus abençoe Luci Gonçalves, Deus abençoe sua casa. Forte abraço aí para toda a sua família. Bom, hoje então nós vamos estar nessa breve meditação falando sobre a conversão de Lídia. Nós não temos muitos dados acerca de Lídia, mas eu creio que o que temos, o que a Bíblia retrata sobre Lídia, tem como a gente aprender muita coisa com Lídia. Então eu convido você, nesta noite, a aprender com Lídia, aprender com essa mulher, que nós não temos muitos dados sobre ela, mas o que temos aqui tem como a gente discorrer sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, sobre a importância da vida de Lídia. E talvez Lídia também represente aqui, neste texto, várias mulheres que se tornaram líderes da sua casa. Talvez por serem viúvas, talvez por serem abandonadas, talvez por serem mães solteiras, entre tantas outras situações que Lídia possa aqui representar. Quantas pessoas estão na condições de Lídia, que tem que tomar frente à situação, frente da casa, frente da família, trabalhar ou ter seus negócios, como a própria Lídia que demonstra através do texto, que ela tinha o seu negócio, e através desse negócio, com certeza, ela sustentava a toda a sua casa. E ela que representa uma gama infinita de mulheres, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E a gente vê que isso não é de hoje, né? Se você for fazer um estudo da família, seja ele sociológico, ou seja ele numa outra área,
a gente pensar que isso é coisa do futuro, de agora, né? De uma mulher liderar a sua casa, de uma mulher trabalhar, de uma mulher ter que proporcionar a sobrevivência, o meio de sobrevivência, né? A gente percebe pelo texto sagrado que isso é coisa antiga, né? Então a gente escolheu esse texto hoje para que a gente pudesse tirar algum aprendizado desse texto. Primeiro, eu queria dizer para vocês que Lídia, ela representa aqui que ela seria do ramo empresarial, né? O texto diz que ela é oriunda da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, e que ela se muda então para Filipos, que era uma colônia romana, e essa mudança certamente daria a ela maior visibilidade em seu seleto negócio, e uma vez que era vendedora de púrpura, né? E mais para frente eu vou falar o que é púrpura, uma mercadoria que até aqui nesse texto que eu separei, que já tem uma explicação, o que era púrpura? Era uma rica mercadoria, que a púrpura ela era extraída de moluscos, né? Moluscos marinhos, para a confecção de roupas. E essas roupas elas eram confeccionadas a fim de, na verdade, a púrpura ela vinha para colorir a roupa. Para colorir a roupa. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente também, né? Sobre essa questão da roupa, essa questão da púrpura. E tudo indica que ela era uma prosélita, né? Convertida ao judaísmo. E tinha uma reunião de oração ali, naquele lugar. E a gente vai estar falando também um pouco sobre isso aí. E Deus então abre o coração dessa mulher para ouvir a palavra de Deus. E vamos caminhar então no texto, né? Para a gente pegar cada versículo e ir trabalhando cada versículo e explicando aquilo que eu entendo e aquilo que a luz da Bíblia quer dizer para nós nesta noite, né? Então, em primeiro lugar, muitas pessoas perguntam, né? Assim, mas será o que Paulo falou com ela? Qual o estilo de pregação para Paulo, né? Então a gente vê aqui que tendo pois navegado Paulo ele estava com uma comitiva, né? Ele estava com um grupo, na verdade. Estava Paulo, Timóteo e Silas. Até se você voltar no início do capítulo, vai falar, né, que Paulo leva com ele Timóteo. E ele já estava no capítulo anterior, já tinha escolhido a Silvano, né? Ou Silas, que tinha escolhido Silas para caminhar com ele. Então estava Paulo, Timóteo e Silas. Então ele está partindo para a região da Bitínia. E no meio do caminho, então, sobrevém uma visão a Paulo. E Paulo, então, no verso 19, diz que ele tem uma visão e vê um varão macedônio que estava em pé e começou a rogar a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, então, ao invés de seguir em direção a Bitínia, ele vai, então, segue para esse caminho em direção à Macedônia. Então ele chega lá na Macedônia, né, nessa cidade chamada Filipos, né? Essa cidade era de grande importância naquela época. Essa cidade era uma colônia romana, mas inicialmente ela fora fundada por Alexandre o Grande, né? E dá o nome a essa cidade, o nome de seu pai. E ali então que começa todo o trabalho de Alexandre o Grande para poder fazer essa dispersão de tentar ganhar o mundo, né? Alexandre o Grande, nós sabemos que ele era grego, né? Grego. Então ele começa aquele trabalho dos gregos, a gente sabe que depois ele perde toda essa batalha, os romanos passam a imperar, né? E essa cidade então ela passa a ser de posse de Roma. E Roma então passa a usar essa cidade ela tinha uma proeminência, ela era muito importante. Então Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam até nessa cidade, certamente, né, por esse rogo, dessa visão que eles têm, eles chegam até essa cidade porque ele entendeu que tinha algo muito especial para fazer naquela cidade, até porque eles não estavam seguindo para lá, estavam seguindo para outra direção, para Bitínia, né, para a Ásia, eles estavam seguindo para a Ásia, e tiveram então que voltar para a Europa. Então eles chegam nesse lugar, o texto diz que no verso 12, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. Então diz o texto que eles permaneceram algum dia. E o texto continua no verso 13, diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, o primeiro ponto que a gente vê nesse texto aqui
ele afirma que no sábado, né, ou seja, no Shabá, no dia do descanso, era um dia também que eles buscavam uma sinagoga para que eles pudessem estar ali estudando a palavra, ouvindo a palavra, orando, né? Então tudo isso significa que lá naquele lugar, em Filipos, não tinha uma sinagoga. E uma sinagoga era um lugar de ensino, para aquele que não sabe, a sinagoga era um lugar de ensino, vamos chamar de uma igreja. Era uma igreja de ensino e que só poderia ter uma sinagoga em qualquer cidade se tivesse, no mínimo, 10 judeus, homens. Se não tivesse, não teria como ter uma sinagoga. E tudo indica, então, que não tinha uma sinagoga. Por conta de não ter essa sinagoga, no sábado, então, ele sai para junto desse rio, e ali parece ser um melhor lugar de oração, talvez porque a gente sabe que não existe propriamente um lugar de oração, mas é porque quando Paulo fala isso aqui, é porque ele está procurando um melhor lugar para ele ficar, talvez, com certeza, para ter um lugar tranquilo, silencioso, onde eles pudessem estar orando, né, pedindo a Deus direção com relação a tudo que eles precisavam fazer ali em Filipos. Porque eles estavam indo, ele não tinha estratégia para ser utilizada em Filipos, até porque ele não estava indo para lá. Certamente, então, ele procura um lugar, já que não tinha ali uma sinagoga para ele orar, para ele meditar na palavra, para ele ouvir uma palavra, ou até mesmo para dar uma palavra. E geralmente ele começava o ministério dele por onde ele passava assim, ele procurava justamente judeus e prosélitos, para ali então começar a pregar a palavra acerca do cristianismo, acerca do Cristo que ele conheceu, do Cristo que levou ele a mudar de vida, a mudar o seu olhar, a mudar a sua fé. Então não havendo esse lugar, ele procura então à beira desse rio um lugar para ele orar. E quando ele chega naquele lugar então, o texto diz que tinham algumas mulheres que estavam ali. Então o texto diz que eles se assentaram naquele lugar e começaram a falar com aquelas mulheres, né? E começa então a falar. Aí é onde que eu, voltando lá no início, está falando que alguns perguntam assim, será o que Paulo falava para as pessoas, né? Então ele chega ali, ele começa a falar do Cristo que ele conheceu. Ele começa a falar do Evangelho da cruz. Talvez por ser judeu e por ter aquele grupo ali de judeus ou de prosélitos, tudo indica que seriam aquelas mulheres. De repente ele pode ter começado com o Shema, né? E o Shema era algo muito importante na questão do ensinamento. O Shema está lá, é usado pelo israelita, né? Hoje pelo judeu. Essa palavra que se encontra lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Certamente ele chegava, ele dava essa palavra já conhecida daquele que era judeu, ou judeu converso. Então, certamente, alguns comentaristas dizem que ele começava com essa palavra, e ele aproveitava esse texto, né, quando falava, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aí ele apresentava esse único Senhor, que era Jesus. Então ele começava a evangelização, e certamente ele começou essa evangelização com aquelas mulheres, falando do Senhor, contando o testemunho dele, do que aconteceu na vida dele a caminho de Damasco, do que Cristo fez com ele, né? Aquele luzeiro, a glória de Deus, né? Que tem um encontro com ele, fala com ele, fala sobre a perseguição dele, e a partir dali, então, ele fica cego por 3 dias, ele segue a Damasco, então ele é levado a uma certa casa, onde então é feita uma oração sobre a vida dele, e cai dos seus olhos, como que fossem escamas, ele passa a enxergar novamente, e ele então
muda toda a sua vida, né? De Saulo, ele passa a ser chamado Paulo, ele começa então o trabalho de preparo, ele fica 3 anos, né, nas Arábias, se preparando para quando voltar, ele voltar para Jerusalém, tem um encontro com Pedro, com Tiago, com outros, para poder então falar desse encontro com o Senhor e prosseguir na sua vida evangelística, para evangelizar todas as igrejas que ele evangelizou à luz do Novo Testamento que nós conhecemos. Todas as cartas de Paulo e a vida de Paulo e a importância de Paulo na evangelização. Então Paulo, certamente ele conta esse testemunho dele a essas mulheres. Então tem um destaque, né, porque ele diz que enquanto ele está falando, aí ele no verso 14, assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então o texto diz que tem uma certa proeminência, a Bíblia declara nesse momento, e tem um foco assim na vida dessa certa mulher chamada Lídia. Certamente despertou a atenção de Paulo, né? Porque diz que ela passa a escutar Paulo, e o texto diz que o Senhor abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Uma coisa que nós aprendemos aqui com essa certa mulher chamada Lídia, né? E o pouco dela que tem é nesse pequeno texto, né? Que diz que uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que era na Ásia, né? Ela era vendedora de púrpura. Então nós já vimos ali atrás o que era púrpura. Púrpura era uma tinta vermelha, em que ou se vendia como tinta, ou se vendia o tecido, né? Já na cor vermelha. E uma coisa que aqui no texto tem que se explicar é que esse tipo de roupa, né, com essa pintura, com esse tingimento, ou desta cor vermelha, não era usado por qualquer um. Então não é à toa que ela sai lá de Tiatira e vem para Filipos. De repente seria uma área mais central, uma área de maior visibilidade, uma área em que a nobreza passava por ali e ficaria mais fácil para ela vender os seus tecidos ou os seus corantes. Isso era vendido para a nobreza, para quem tinha dinheiro, para a nobreza, para as autoridades, os sacerdotes também usavam roupas coloridas, ou seja, não era para qualquer um que isso era vendido. Então isso significa que ela tinha uma boa condição de vida. Então ela sai de lá para montar o seu negócio ali em Filipos, né? E a gente fica sabendo da sua vida pessoal nesse sentido, que ela era de Tiatira, vem para cá, monta um negócio dela em Filipos e começa ali então a trabalhar essa questão tanto do tecido quanto da tintura, e ali então ela vai sobrevivendo. E o texto indica então que ela tinha uma inclinação para as coisas de Deus. E pelo nome dela, Lídia, esse nome era geralmente usado por gregos e romanos. Então dá-se a entender que ela não era judia, ela era uma prosélita, ou seja, ela passou a ser judia. Então ela tinha o seu coração, o seu ouvido inclinado para as coisas de Deus. E o texto então chama a atenção, diz que ela escutava. Então a primeira coisa que a gente começa a ver aqui de importante na vida dessa mulher, dessa chefe de família, é que nós temos que estar atentos para escutar aquilo que Deus tem para falar conosco. Independente do lugar, independente de que forma seja, mas está atento para aquilo que Deus quer falar. E diz o texto então que ela escutava, né? O texto aqui de Atos diz, nos escutava. Então ela estava atenta. Talvez não fosse só Paulo que falasse, mas talvez Timóteo também falasse, talvez também Silas falasse, porque ele usa a palavra aqui nos escutava. Ou escutando a Paulo e o Espírito Santo, né? Pode ser também. Mas o que importa aqui é que essa mulher ela estava atenta. Ela estava ali naquele lugar. Já há uma previsão de que ela era uma mulher de oração, de que ela estava ali com aquelas mulheres certamente também orando. Mas nós sabemos que ali em torno dos rios
havia muito trabalhos espirituais com uma outra visão, rituais de limpeza, né? que muitas mulheres faziam, até muitos homens faziam, certos rituais ali que não tinha nada a ver com os preceitos de Deus e da palavra de Deus. Mas tudo leva a crer que elas estavam ali orando, né? E passa então a escutar o que Paulo diz. E diz o texto então que o Senhor abriu o seu coração para as coisas que Paulo dizia. Então nós aprendemos com Lídia que nós devemos estar atentos à palavra de Deus. E o que me deixa assim curioso, assim, diz que ela escutava. E depois então continua dizendo, o Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou até também entender. Porque muitas das vezes, algumas pessoas elas até escutam, mas não ouvem. Elas escutam, mas não ouvem. Escuta, está um barulho, está falando, mas não ouve, não guarda no seu coração. E aqui então está colocando que Deus fez com que ela estivesse não só ouvindo, mas ouvindo e entendendo a mensagem de Paulo. Que é o que a palavra de Deus nos orienta. Olha, ouve Israel, ouve, até o texto do Shema que eu li aqui, ouve Israel, ouça o que o Espírito diz à igreja, lá em Apocalipse a gente vai ouvir muito isso, ouça, 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 ouça. Ou seja, nós temos que estar atentos. Primeira coisa que nós aprendemos com Lídia nessa noite é que nós temos que estar atentos à palavra de Deus, nós temos que abrir o nosso coração. A gente sabe que o coração não ouve, que o coração não tem esse propósito, mas quando a gente fala de abrir o coração, é porque o coração é o centro das nossas emoções. Nós sabemos que é a psique, que é a nossa alma, que é a nossa mente, que é o nosso entendimento, que a gente ouve, que a gente guarda, né? E a gente vê, a gente sente, né? Sente pelo cheiro, o cheiro de Deus, a gente fala, então tudo está aqui, né? A gente ouve, a gente vê, a gente sente pelo olfato, a gente sente pelo paladar, ou a gente fala. Está tudo aqui. Mas quando fala do coração, de que Deus abriu o coração dela, significa que Deus fez com que ela entendesse aquela palavra, que aquela palavra entrasse no mais profundo do seu coração, ou seja, no mais profundo da sua alma, e não só ouvisse, mas entendesse e aquela palavra fizesse mudança na vida de Lídia, que já era alguém inclinada para as coisas de Deus. E Deus sempre age dessa forma. A gente vê isso com Cornélio, a gente vê isso com Centurião, a gente vê isso com tantas pessoas que se inclinaram para as coisas de Deus e Deus usou essas pessoas poderosamente. Quantas mulheres foram usadas poderosamente na Bíblia porque ouviram a palavra de Deus e abriram seus corações, ou Deus abriu seus corações para que ela pudesse guardar aquilo no centro das suas emoções ou na sua mente, na sua memória, a palavra poderosa e libertadora de Deus. E isso então nos chama a atenção que nós não devemos deixar com que nada venha tampar ou tapar os nossos ouvidos. Quantas pessoas hoje estão com comichões nos seus ouvidos? Não conseguem mais ouvir a palavra de Deus, não tem mais amor à palavra de Deus, não conseguem ficar 10 minutos ouvindo a palavra de Deus, não conseguem mais ficarem 10 minutos buscando na palavra de Deus, não conseguem ouvir Deus falar porque não lê a palavra de Deus, não tem intimidade com Deus porque não ora. A gente vê aqui a importância da oração na vida de uma pessoa. A gente vai ver mais para frente a importância desse encontro. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, que grande negócio que essa mulher fez. Ela não tem noção do grande negócio que ela fez na vida dela. Para mim foi o melhor negócio da vida dela. Foi ela sair de Tiatira, foi ela vir para Filipos e abrir aquele negócio ali, porque o maior negócio da vida dela não foi ela ser uma pessoa próspera, vendendo tecido colorido ou a própria tinta, mas sim em ter um grande, verdadeiro encontro com Deus. E Deus, ele é tremendo. Quando às vezes acontece na nossa vida, a gente sair de um lugar para ir para o outro e Deus falar poderosamente na tua vida e mudar a tua vida num outro lugar. Assim como fez com Abraão.
Tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e mandou ele para essa terra prometida que ele não sabia, passar por Harã, depois ter que ir para o Egito, voltar até chegar a Canaã. E mudou a vida de Abraão. Um homem que a sua esposa não podia ter filho, Deus fala para ele que ele seria o pai de uma grande nação. E Deus então, através desse intento, através dessa palavra, através dessa promessa, fez grande coisa na vida de Abraão, assim como fez grandes coisas na vida dessa mulher chamada Lídia. De não ter quase nada sobre Lídia, mas a vida dela ficar marcada por esse encontro com Paulo e com a palavra de Deus, e com certeza. Voltou aí? Voltou? Tá, irmãos, teve um pico de luz aqui, faltou luz geral. A gente está voltando aí para continuar, tá bom? Não saiu não, vamos continuar aqui. Então, o que a gente vê de exemplo na vida de Lídia é esse, né? O texto diz no verso 14 que ela servia ao Senhor, que ela servia ao Senhor. Voltou para vocês aí? Positivo. Então, recapitulando aqui, a gente está falando sobre a vida de Lídia, desse encontro, né, que ela tem com a palavra, né? E o texto diz então que ela servia ao Senhor, ela ouviu ao Senhor. Falei acho que chegou até aí, a gente falar a questão da importância de ouvir a palavra do Senhor, da importância da gente fazer uma meditação na palavra do Senhor, para que a gente possa falar com Deus, né, através da oração, e Deus falar conosco através da sua palavra. E essa mulher então, ela era uma serva do Senhor, ela já servia ao Senhor, ela está ali pronta para ouvir o Senhor. E isso também é um indicativo de aprendizado para nós, que nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, estar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus, porque, irmãos, Deus está falando conosco em todo tempo, em todo lugar. Basta que nós estejamos atentos à sua palavra. E Deus, ele nos mostra, através da vida de Lídia, a importância do ouvir. E ouvir as coisas de Deus, a palavra de Deus, isso é muito importante. E diz então, ainda já falei, mas vou voltar aqui porque eu não sei se perdeu, né? Que Deus abriu o coração dela para ela prestar atenção. Porque quantas pessoas estão na igreja, estão em casa, mas não estão prestando atenção, que Deus está chamando ela, está falando assim: eu quero abrir teu coração para eu colocar minha palavra aí dentro de você, mas não está atento, não está tendo mais sede pela palavra, não está tendo mais atenção às coisas de Deus, não está mais no primeiro amor. Irmãos, como é maravilhoso quando a gente vê alguém no primeiro amor, a vontade, a sede pela palavra, a sede pela evangelização, a sede pela oração. Irmãos, é tremendo. Eu me lembro nos meus primeiros passos, essa questão da vontade de orar, mas o que mais me chamava a atenção, eu sempre falo isso, eu chegava na igreja, eu chegava do meu serviço, eu trabalhava por escala, eu chegava do meu serviço, eu ia para casa da minha noiva, naquela época noiva, Marlene, aí a mãe dela falou assim: a Marlene está lá na igreja, está na oração. Aí eu ia lá para PIB Vila de Cava, aí chegava lá, tinha 3, 4 senhoras orando. Irmã Esi, irmã Peralina, Marlene, mais alguns jovens, pouquíssimos, mas tinha ali umas 4, 5 pessoas orando. Irmãos, o pastor Edson Pedersani, ele falava que aquelas mulheres que oravam ali, todo dia de manhã, 7 horas da manhã, era o pilar da igreja, humanamente falando. Charles Haddon Spurgeon, ele falava isso, que ele tinha um aquecedor embaixo da igreja dele, que eram várias pessoas orando ali enquanto ele estava pregando lá na Catedral Metropolitana de Londres. E a gente tem que voltar a valorizar a questão da oração, a família. Aqui então estou pensando nessa mulher Lídia como uma chefe de família, aquela que tem que trabalhar, aquela que tem que sair, aquela que tem que se virar, aquela que tem que orar, aquela que tem que buscar a Deus, ainda que sozinha. Então não desista, talvez você esteja orando na sua casa sozinho ou sozinha. Mas é importante que você ore. Talvez pelo seu exemplo, alguns virão a orar junto com você ou por você.
ou formar um grande time de oração. E eu tenho como exemplo lá essas mulheres que elas fundamentavam a igreja com a visão da oração, era o termômetro de crescimento da igreja, eram aquelas orações de poucas pessoas, de poucas mulheres de Deus. E todo mundo se lembra dessas mulheres. Se você conversar com alguém na PIB de Vila de Cá, vai falar assim: você conhece fulano e fulano e fulana? A marca daquelas mulheres era a oração. Talvez não soubesse fazer mais nenhuma outra coisa, mas fazia algo de mais preponderante na igreja, que é a oração. E elas oravam, elas clamavam. De repente também Lídia, ela está nesse lugar aí para orar, junto com aquelas mulheres. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, porque nele nós vamos ter resposta. Quem sabe esse varão da Macedônia que toca lá em Paulo não é um clamor de Lídia, juntamente com essas mulheres. E o Espírito Santo vai e usa Paulo nessa visão, e ele então muda todo o itinerário dele, que iria para Bitínia, e passa naquele lugar, e por não ter a sinagoga, vai procurar um lugar de oração, e acaba chegando nesse lugar onde essas mulheres estavam certamente orando, buscando ao Senhor. Isso é de grande veemência para a nossa vida, porque a gente aprende que através do clamor, o Espírito Santo leva a nossa oração a Deus e faz aquilo que é o desejo do nosso coração. Talvez essa mulher orasse ali naquele momento: Senhor, manda um varão teu para mudar a história desse lugar, para não ficarmos só eu e essas mulheres aqui orando, mas para que aqui em Filipos possa se tornar uma grande igreja, uma grande expansão do seu evangelho. E não foi diferente, meus irmãos. Não foi diferente. Paulo tem aquela visão lá no verso 9 do capítulo 16, e ele muda toda a sua estratégia de ir para a Ásia e volta para a Europa e chega até esse lugar. E tem esse encontro com Lídia, ou Lídia tem um encontro com ele, ou ela tem um encontro com o Senhor. Não importa aqui as variantes ou o que nós vamos pensar, mas por analogia, ela tem um encontro com o Senhor através da palavra que Paulo prega para ela, que não diz o que Paulo falou para ela, mas certamente Paulo falou para ela a mensagem da cruz, que é loucura para muitos, mas é palavra de salvação para aquele que crê. E aquela mulher creu. Aquela mulher ela absorveu, aquela mulher ela estava atenta, ela estava ouvindo, o Senhor era com ela, abriu o seu coração para que ela pudesse guardar a palavra dela no seu coração, para não pecar contra a glória de Deus. Irmãos, o que não faz uma oração? Então não desista de orar. Não desista de orar pelo seu negócio, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, falando pelo homem, falando pela mulher. Não esqueça de orar pelos seus. A oração é algo tremendo, é a forma de você falar com Deus. Então não desista de orar, que nós possamos ter o nosso tempo de oração. Nós estabelecemos na igreja grupos de oração em Nova Brasília para que formassem subgrupos, grupos e subgrupos de oração, para que em dados momentos aqueles subgrupos estivessem fazendo suas orações em parceria, que eu chamo de parceiro de oração, mas que às 22 horas toda a igreja pudesse estar orando com um propósito de orar pelo nosso país, orar pela nossa própria igreja, orar pelas famílias e orar para que seja extirpada essa doença. E nós fazemos menção nas nossas orações das pessoas que estão enfermas, a oração de gratidão. Nós temos orado pelo Hospital da Posse, que é o hospital de referência aqui no nosso município de Nova Iguaçu. E as pessoas estão orando. Nós estamos fazendo listas de oração, e a cada vez que passa um tempo, a gente vai olhar para a lista, Deus está atuando naquela lista. Nós vamos fazer lá o checklist, eu faço o checklist lá, olha o que aconteceu, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente vai glorificando a Deus, e a gente precisa de estar entendendo que é algo de suma importância na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, e quando a gente fala igreja parece que a responsabilidade é dos outros, não, minha, eu tenho que orar. Você tem que orar. A gente vê aqui, olha, o valor da oração dessas mulheres, que Paulo passa ali então e tem um novo começo. E olha que para Paulo não foi fácil daqui para frente, não.
A gente já sabe que acontece três eventos, né, nesse capítulo 16. Né? O primeiro caso é a conversão aqui de Lídia. Lídia se converte. Depois, ele, através da palavra do Senhor, tem a libertação daquela menina pitonisa, que adivinhava, tem a libertação dela. E depois, então, eles são presos, né? Paulo e Silas são presos. E então tem a conversão do carcereiro de Filipos. Tem esses 3 eventos, mas só, meus irmãos, que entre a conversão dessa menina pitonisa, adivinhadora, adivinha, até a conversão do carcereiro, Paulo e Silas sofreram muito, apanharam muito, bateram muito neles. Eles vão presos, e a cerca de meia-noite eles começam a cantar, louvar ao Senhor. E aquele carcereiro, então, ele pensa que todos os presos fugiram por causa do terremoto e abriram todas as cadeias, e ninguém fugiu. Ele tenta se matar, e Paulo e Silas, então, não deixam. E ele, então, começa a questionar o que ele tinha que fazer para receber essa graça de Deus. E ele recebe a palavra, né, que é muito conhecida, de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então esse homem trata de Paulo, cura de Paulo, e depois ele e a família dele são batizados. Eu estou indo até lá para você ver que a coisa também não é fácil. Tem muita coisa difícil no meio da evangelização. Não é coisa facinha, não. Em dados momentos a coisa fica séria, a coisa fica difícil. Mas é para a gente ver como que o evangelho se deu a chegar até nós. Então diz que essa mulher, então, ela ouve a palavra do Senhor, né? Ela ouviu, Deus abriu o seu coração, e no verso 15, então, para a gente caminhar para a parte final do texto aqui, diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vou ler bem devagar. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Aqui é o foco do texto. A tese central do texto é esse versículo aqui. Olha o que acontece com alguém quando ouve a palavra do Senhor. Olha o que acontece. Primeiro, a gente já viu que ela estava atenta, que ela abre seu coração, Deus abre seu coração, ela ouve a palavra. A vida dela com certeza é mudada porque ela se converte ali, ela ouve ali a palavra do Senhor, entende, coloca no seu coração. E ela então diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai, e nos constrangeu isso. Então ela é batizada, não só ela é batizada, mas toda a sua casa é batizada. A gente aqui não sabe se essa casa dela eram seus filhos, pode ser seus filhos, mas pode ser também os seus empregados, porque certamente deveria ter vários empregados naquela casa. Mas o mais importante é que ela é batizada, a família dela é batizada. Isso significa que ela se tornou uma pessoa devota ao Senhor e também quis que a sua família também recebesse desse batismo, né, e se firmasse na palavra do Senhor. E nós sabemos que para alguém ser batizado basta ter fé. Basta ter fé. Se tem fé, ela pode ser batizada. Eu creio. O que precisa para alguém ser batizado é: eu creio, eu tenho fé, eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A gente sabe que isso aconteceu lá com o eunuco, lá com Filipe. Então nós sabemos que essa mulher é batizada, toda a casa dela é batizada, significa que o Senhor entrou naquela casa, mudou toda aquela casa. E então essa mulher ela já começa a usar os seus bens, né? Usar o dom, aquilo de bom que Deus colocou no coração dela, além dela
dela entender a palavra, ela ser batizada, levar a sua casa a ser batizada, ela dá a importância tremenda àqueles homens de Deus, a ponto de falar assim, olha, pousa aqui na minha casa, fiquem aqui na minha casa. E não era comum isso, tinha uma certa resistência naquele tempo, mas Paulo com a sua equipe, eles são constrangidos a ficar e eles ficam ali. Tanto é que Paulo no final diz que eles foram constrangidos e nos constrangiu a isso, ou seja, ela através daquela vontade, daquele carinho que ela teve com aquela equipe evangelizadora, com aquela equipe missionária, não, vocês vão ficar na minha casa. Ela abriu a casa dela, ela abriu o seu patrimônio, ela recebeu aqueles homens de Deus, e ela então, ela demonstra para a gente a importância de você abrir a sua casa para Deus, de você entregar aquilo que você tem para a obra do Senhor, deixar, não é entregar da forma de, toma isso aqui, vou te dar tudo que eu tenho, não é isso, mas deixar à disposição da obra do Senhor. E eu até aqui nos meus apontamentos aqui, eu coloquei assim, o que nós podemos aprender com Lídia, né? Aí eu coloquei que a oração tem que ter um lugar na nossa vida, na vida da nossa família, ainda que nós a façamos sozinhos. Eu já falei isso lá, mais para trás. Outra coisa, que nós temos que estar atento à palavra do Senhor, saber usar os bens e talentos a serviço do Senhor. E em Hebreus 13, 2 está escrito assim, não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, 2. Olha a importância que Paulo dá ao acolhimento, à hospitalidade, né? Eu conheço famílias que são totalmente hospitaleiras. Eu me lembro quando eu estava lá, eu tive muita experiência missionária na PIB de Vila de Cava. E lá então vinham missionários de fora, tinham famílias que o pastor já sabia quais eram as casas que os missionários tinham que ficar, porque eram pessoas especialmente hospitaleiras. Elas estavam aptas a hospedar as pessoas. E olha que tinha até briga se não deixasse na casa deles, porque eles eram hospitaleiros, já tinham até os lugares preparados, já sabiam o que iam fazer, o que eles se alimentavam, como que eles bebiam, como que era a trajetória de vida de um missionário fora do seu país. E essa singeleza na alma de cuidar do povo de Deus, de cuidar daquele que cuida das coisas de Deus. Isso fica latente aqui nesse texto também. Não, vocês vão ficar na minha casa. Vocês estão chegando aqui, vocês não conhecem nada aqui. Não, peraí, vão ficar... Eu não sei onde que vocês vão ficar. Não, vão ficar na minha casa. Vocês vão ficar na minha casa. E a gente vê que isso aconteceu. E ainda tem um outro texto que é Romanos 12, 13, que diz assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha só, perseverai na oração. Eles estão perseverando na oração. Aí outra parte do versículo, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E ela que nada mais do que isso, ela está fazendo justamente isso, melhor dizendo. Ela percebeu, ela está comunicando com os santos, e hoje é dia da comunicação, né? Hoje é dia da comunicação. Então, comunicar com os santos, ela se comunicou, quer comunicar? A pessoa perceber no outro a necessidade, ou conversando, ou mesmo no dia a dia. Então, o que acontece aqui? Lídia, ela percebe essa necessidade daqueles homens de Deus e oferece a sua casa. Ela abre a sua casa para aqueles missionários. E seguir, o texto ainda diz, né, de Romanos 12, 13, seguir a hospitalidade. E então ela segue com a hospitalidade, ela é hospitaleira, né? Ela recebe, ela dá o que ela tem de melhor para aquelas pessoas. E eu até coloquei aqui também que sua casa com certeza se tornou a base de Paulo naquele lugar. A base de Paulo. Aí eu comecei a pensar, quantas igrejas começaram por um encontro numa casa, por uma reunião numa casa. Eu me lembro a história quando eu pastoreava a PIB de Viriguaçuana, a história do início da PIB Viriguaçuana foi justamente assim.
um grupo de membros da igreja da Vila Boa Vista começaram a ver uma área fértil para evangelização, mais aqui para o lado de cá, né? E começou um trabalho, então, numa varanda de uma casa do irmão Dilson da Vitória. Começa, então, esse trabalho ali na casa do Dilson, e a partir desse trabalho na casa do Dilson, vai surgir, então, a congregação, né? Esse a gente chamava de ponto, né? Ponto de pregação, hoje chama de missão. E então começa aquele trabalho, começa a congregação, compra o terreno, troca o terreno, enfim, e pega aquela área toda ali e tornou aquela grande igreja, grande referência que tem ali em Vila Iguaçuana. E tudo começou numa varanda de uma casa. Me lembro também a igreja aqui do Parque Roquelândia, aqui a PIB Parque Roquelândia, começou na varanda do Pedrinho. Começou na varanda do Pedrinho. A gente ia para lá fazer alguns trabalhos, alguns seminaristas iam para lá fazer trabalho, a embaixada com Michel, e depois o pastor Ronaldão, e vai caminhando, tal, saiu aquela reunião foi crescendo, então entenderam que poderia comprar uma propriedade ali, compraram 2 terrenos, e hoje nós temos lá, temos aqui do outro lado, né, nós que estamos aqui, do outro lado ali da estrada, do Arco Metropolitano, tem a PIB, Parque Roquelândia, começou na varanda do Pedrinho. Tem o meu primo tem uma grande igreja lá em Ausch, IEP, Igreja do Evangelho Progressivo, começou na varanda da casa dele. Hoje ele tem quase 3.000 membros naquela igreja, e começou na varanda, pequenininha, na garagemzinha dele, na época. Hoje você vai lá, tem uma igreja tremenda, eles compraram uma área quase em frente à casa deles lá, e tem uma grande igreja, começou numa garagem, começou numa casa. A importância. Será que esses homens imaginavam que aquela reunião naquela casa iam tornar depois grandes igrejas? PIB Vila Iguaçuana, PIB aqui, Parque Roquelândia, a IEP lá em Ausch. Será que Lídia sabia que através dessa reunião ali na beira do rio, um encontro na beira do rio, e depois leva esses missionários para sua casa e faz da sua casa uma base missionária? Será que Lídia, ela ia ter noção que ali ia se tornar a grande igreja aos filipenses? A grande igreja de Filipos? Ah, meu irmão, Deus, ele é tremendo. Ele usou a casa, ele usou a família. E ele pode usar a sua família. E nós não podemos perder esse gosto de achar que, olha, não, está tudo pronto, não tem nada pronto. As coisas estão se fazendo, o reino está avançando. E as famílias, quando elas começam a entender que o reino está avançando e da preponderância ou da importância da família no ministério, da família na igreja, da família na evangelização, da família na missão ou nas missões. E aquela mulher não tinha noção que daquele encontro na beira do rio, depois recebe esses missionários, de se tornar um dia aquele grande grupo, chamada Igreja de Filipos, ou até de Paulo escrever carta aos filipenses, dessa igreja que estava lá em Filipos. A coisa cresceu. A coisa cresceu. Então essa palavra também é uma palavra de esperança. A palavra de esperança para você. Para você que você deve entender que as coisas pequenas, um dia elas vão crescer. Tudo começa de uma sementinha. É uma sementinha no relacionamento. A gente que trabalha com igreja multiplicadora, são os RDs, relacionamentos discipuladores. Para a gente poder fazer o encontro do PGM, do pequeno grupo multiplicador. Começa de um encontro, começa de uma conversa, começa de um ouvir. E se você Deus tocar no teu coração para você falar a palavra do Senhor, é porque tem alguém para ouvir. Alguém vai ouvir, e esse alguém vai multiplicar e vai se tornar um multiplicador, e as coisas vão crescer. E a igreja, ela pega essa visão novamente da igreja multiplicadora, de valorizar os cultos nos lares. E olha o que Deus está fazendo nesse tempo. Olha o que Deus está fazendo nesse tempo. Talvez você não parou para pensar, mas Deus está fazendo nesse tempo com que a igreja seja a sua casa. A sua casa seja a igreja. Hoje você não está podendo ir ao templo. O templo hoje é a sua casa.
A gente sabe que templo somos nós, né? 1 Coríntios 3,16 diz isso, que nós somos templo do Espírito Santo. Mas é no sentido da congregação se reunir. Hoje a igreja está sendo sua casa. Hoje os membros da sua igreja estão sendo a sua família. E Deus está fazendo isso, a gente retomar a história lá atrás, há 2000 e tantos anos atrás, quando era uma normalidade isso, a casa ser a igreja e a igreja ser a casa. Os primeiros membros são a sua família. Os primeiros membros da igreja, a primeira igreja sua é a tua casa. E Deus está fazendo com que a gente sinta esse gostinho de novo. E muita gente não está entendendo isso. Ah, porque eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar, não aguento. Mas a gente sabe que também, eu até botei isso hoje no meu status, que o nosso amor pela igreja é como se fosse um sangue, né, para colocar no corpo de alguém que está morrendo. Tanto amor que a gente tem pela nossa vida eclesiástica. E é lindo, maravilhoso. Mas também nós temos que entender que é lindo e maravilhoso também a partir da nossa casa, a partir do culto doméstico. Culto doméstico que estava esquecido. Muitas pessoas agora estão fazendo seu culto doméstico, que seja de manhã, que seja de noite, que seja de tarde, mas está fazendo. Está conseguindo reunir a sua casa e fazer a escola bíblica dominical. Não sei se todos estão conseguindo, mas alguns estão conseguindo. Tudo isso por conta do tempo que nós estamos vivendo. Do tempo que nós estamos vivendo. Então eu volto a dizer para você, né, da importância da casa, da importância da família, da importância da conversão dessa mulher chamada Lídia. Olha que história maravilhosa. Olha que história maravilhosa. De uma pessoa, ela vê que a partir do trabalho dela surgir tantas coisas. E você deve ter experiência de conversão, a sua experiência de conversão, a sua experiência de evangelização. Quantas pessoas já se converteram através de você? Talvez você nem saiba que você é referência para alguém, a sua família é referência para alguém. Talvez você mesmo não se ache referência, mas Deus referenda você. Deus coloca pessoas olhando para você, pela sua fé, pelo seu modo de proceder, a sua vida, né, o seu andar, o seu caminhar. Eu me lembro como testemunho que uma pessoa se converteu vendo o meu irmão e a minha cunhada indo paulatinamente aos domingos para a igreja. O homem, ele ficava no bar, que era na esquina da rua do meu irmão, da minha cunhada, ele passava lá e ia. Passava, ia para a igreja, voltava, ele estava ali. Voltava de noite para a igreja, ele estava ali. Voltava de noite da igreja, ele estava ali. E chegou um dia que ele se converteu. Aí ele foi e deu esse testemunho, falando que através de um casal, que era o meu irmão, né, até falou diretamente para eles, que ele via eles passando e ficava assim, um dia eu quero ser igual esse casal. Porque meu irmão passava com um casalzinho de filho dele na época, pequenininho. Aí ele falava assim, um dia eu quero ser igual aquele casal. Um dia eu quero ser igual aquele casal. Um dia, do nada, ele chegou em casa, ele saiu do bar, falou assim, mulher, se arruma todo mundo aí, vamos para cá, vamos para uma igreja hoje. Mas que igreja, ficou maluco? Não, vamos para uma igreja hoje. Chegou lá, se converteu, ele e a família dele toda. É o testemunho que conta. Então a gente não sabe quanto valor tem a família, e a família cristã, a família de Deus, para aqueles que ainda não têm esse intento na sua vida. Fica aqui a palavra para mim e para você. Vale a pena. Vale a pena ser família de Deus. Vale a pena ser usado por Deus. Vale a pena a gente se colocar à disposição de Deus como pessoa, como família e com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Chegou aqui para mim um pedido de oração. Raquel Almeida pede oração pela Dona Maria. Nós vamos estar orando agora no final pela Dona Maria, problema de saúde, e pelo seu Nelson, meu sogro, né? Está em recuperação, graças a Deus está bem, mas ele de vez em quando tem um inchaço no joelho dele lá, o que atrapalha um pouco ele se locomover. O Tião está se recuperando, né? Então vamos estar finalizando, né, essa mensagem nesta noite, agradecendo a Deus pela nossa casa, agradecendo a Deus pela nossa família. Eu agradeço a Deus pela sua família. Eu estou vendo bastante pessoas aqui que eu tenho testemunhos de suas vidas, do que aconteceu nas suas casas.
hospedando, né, fazendo cultos, recebendo a juventude. Está aqui a Juju. Juju, quantas vezes você recebeu missionários na sua casa? Quantas vezes você recebeu a juventude? Nós, quando trabalhávamos, éramos líderes de adolescentes. Quantas das vezes você foi hospitaleira comigo e Marlene, com toda a nossa juventude e adolescência? Muito obrigado, Juju. Deus te abençoe Valci. E tantos outros aqui que têm essa experiência de deixar ser usado por Deus na sua vida e nos seus bens. E em tudo aquilo que ela se envolve para benefício da obra do Senhor e para o avanço do reino. Deus abençoe sua casa, abençoe a casa de todos aqueles que estão aqui comigo nesta noite. Deus abençoe, não perca a esperança, né? Não perca a esperança. Deus quer te usar, né? Falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim, né? Essas palavras lá de Isaías 6, do chamado de Isaías. Deus é contigo, querido. Vamos estar orando então, finalizando. Deus te abençoe. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Luizinho passou por aqui. Tomara que ele ainda esteja aí comigo. Deus te abençoe, Luizinho. Deus te abençoe, Luiz Gomes. Grande amigo de profissão. Deus te abençoe. Vamos orar então pela família da Raquel, pela Dona Maria e pelo seu Nelson. E você ore aí pelas pessoas que precisam de oração nesta noite, tá bom? Orem pelo meu primo, presbítero Marcelo Rosa, tá bom? Ele está internado, né? Mas está bem melhor. E nós cremos que Deus está agindo na vida dele. E não se esqueça de orar pelo Hospital da Posse, né? Que tem sido o nosso propósito. Deus abençoe a todas as igrejas aqui representadas, todas as famílias aqui representadas, aos meus amigos que estão aqui comigo. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Ore também aí pela Dona Maria, pelo seu Nelson, né? E pelo meu primo Marcelo. Seu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento de louvor, de adoração. Te agradecemos pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra, ainda que tenha faltado luz, esse pico de falta de luz, mas eu creio que não tenha atrapalhado, porque o pessoal permaneceu aguardando. Eu te louvo e te exalto por isso. Te peço agora, ó Deus, pela vida da Dona Maria, abençoa a vida da Dona Maria, da família da Raquel, abençoa ela, vai de encontro a ela, a sua saúde, as suas necessidades, porque o Senhor sabe quais são. Te peço também, ó Deus, pela vida do meu sogro, seu Nelson, abençoa a vida do seu Nelson, irmão Nelson, abençoa a vida dele, Dona Marina, todos os nossos familiares. Aproveito para pedir também pelos meus pais, meu pai e minha mãe, muito obrigado, Deus, pela vida deles, todos os meus parentes. Agora eu te peço também, ó Deus, pelo meu primo Marcelo, presbítero Marcelo Rosa, abençoa ele naquele hospital, Senhor, cuida da saúde dele. Cuida, Deus, da Valéria ali, que sempre está dando atenção a ele, minha prima Sueli. Obrigado pela graça de já estar em casa. Agora eu te agradeço pela nossa vida, pela nossa igreja. Abençoa as igrejas aqui representadas, principalmente a Nova Brasília, a PIB Nova Brasília. Obrigado pelo carinho que eles estão tendo comigo. Senhor, toma a nossa vida nas tuas santas mãos, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, um restante de domingo abençoado. Eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre toda a família, espalhada pela face da terra. Receba, Deus, o nosso louvor, receba, Deus, a nossa oração. Orienta-nos, Senhor, acerca da tua palavra, que possamos amar a tua palavra, que possamos, ó Deus, aprender sempre com a tua palavra, porque sempre ela tem a nos ensinar. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e nós te pedimos, ó Deus, pela nossa nação. Abençoe a nossa nação, Senhor. Cura, sara a nossa nação, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, abençoe sua casa. Que você e sua casa possam servir ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Estamos finalizando. Espero na próxima quinta, Deus permitindo, 19h30, tá bom? Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Até a próxima.